Os principais elementos nas ritualísticas do culto ao orixá. Comunidade, tudo bem? Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante dentro do candomblé e do culto aos orixás. Nós vamos falar dos principais elementos que nós utilizamos nas ritualísticas. Não vou falar sobre ritualísticas em si. Não vai ter nada, assunto de orô, aonde coloca, como coloca, qual tipo de oriki, qual tipo de reza, nada disso. Só para vocês entenderem que tudo dentro do culto ao orixá, tudo dentro do candomblé, tem uma conexão com a natureza, certo? Então, você vai ver agora uma lista de elementos, dos principais elementos, que a gente utiliza no dia a dia em muitas ritualísticas. Acompanhe. Vamos começar com um elemento principal e primordial para toda a vida na Terra, que é o quê? É a água. Isso mesmo, Omi. Omi é o principal elemento que utilizamos em praticamente todas as ritualísticas no candomblé e no culto ao orixá. Vamos falar também de um elemento que existe em todas, eu digo, todas as ritualísticas do culto ao orixá, que são as folhas. Já diz o grande ditado iorubá, Kossioe, Kossio orixá. Sem folha, sem orixá. As folhas servem tanto para extrair o sangue vegetal, onde eu vou falar mais desse elemento, que é o sangue vegetal, como para compor a ritualística, como banhos e outras coisas que fazem parte da ritualística, que eu não vou contar agora. Todas as folhas têm um significado, têm um porê, tem um porquê, tem o porquê dessa existência e o porquê é feita em tal ritualística. Umas em umas ritualísticas e outras em outras ritualísticas. Sem folha, sem orixá. Um elemento que é sagrado para todos nós que cultuamos os orixás do candomblé e do culto tradicional, que é o Ejé, o sangue. Mas não pensem vocês que é só o sangue animal. Dentro da natureza, nós dividimos os sangues em sangue animal, vegetal, mineral, sangue branco, sangue preto e sangue vermelho. E deles é que eu vou falar agora. Preste atenção. Sangue branco, certo? Onde nele eu vou citar elementos minerais, vegetais e animais, certo? Nós consideramos o sangue branco o plasma, que vem do ibim, bebidas extraídas da palmeira, como vinho de palma, que se vocês tiverem acesso a itãs, existem muitas oferendas que são ofertadas aos orixás, onde o vinho de palma é uma oferenda que é principal dentro dessas ritualísticas, o sal, a banha de ori e o efum. Esses são dois tipos de sangue branco, ok? Sangue vermelho, que vem da sacralização do animal, que nós chamamos de Ejé. Nós também utilizamos o dendê como sangue vermelho. Nós utilizamos o ossum, o mel, o barro, o orobô e etc. Lembrando que eu estou falando apenas dois elementos de cada tipo de sangue. Você viu que dentro desse sangue vermelho veio do sangue animal, vegetal e mineral. Tá bom? Presta atenção. Agora chegamos ao sangue preto, que, como o sangue vermelho, através da sacralização do animal, nós temos as cinzas desses animais, certo? Nós temos também o uage, nós temos o sumo de ervas secas, onde nós maceramos o sumozinho dela, tanto ela úmida como também ela seca. É considerado um sangue preto, um sangue escuro. E o minério, o ferro, que também é um dos principais elementos que a gente utiliza em muitas ritualísticas. Eu vou falar agora do peixe. Isso mesmo, o peixe. Aquele peixe que vive no oceano, o grande útero do Aie, certo? O peixe nos faz lembrar da multiplicidade e de que tudo provém da água.
Nós temos também os grãos, que simbolizam a fartura, a colheita, a abundância. Nós temos também a banha de ori, que é uma manteiga vegetal, que é um grande antibiótico. Inclusive, nas terras iorubanas, eles misturavam com efum e passavam por cima dos ferimentos. Isso agia como um grande remédio para a cura dessas pequenas feridas, né? Nós temos também o azeite de dendê, onde o azeite de dendê simboliza prosperidade, fertilidade, força. Em alguns rituais, ele também apazigua. Dendê não tem a função só de esquentar. O mel, o elemento mel, também é um dos principais elementos que existem em todas as ritualísticas. A não ser em alguns tabus e que existem diferente. Eu não digo que é errado não, tá, gente? Porque eu sou iniciado no candomblé. De não se introduzir o mel nos orôs de Oxóssi. Dentro do culto tradicional isso não tem nada a ver, tá? Mas isso aí é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, em relação ao elemento mel, ele representa a riqueza, ele representa o respeito diante a comunidade. O mel também representa os mistérios do nosso ori. Em muitas ritualísticas e em muitas oferendas, nós utilizamos as frutas. E eu vou falar de uma fruta em específico aqui, porque é uma fruta também muito conhecida pelos brasileiros e existe em abundância, que, um exemplo, banana. Mas entendam como frutas, tá? Porque as frutas, elas representam a coletividade, onde lá no território africano, lá em África, lá na cultura iorubá, existe um provérbio que diz que todos nós conseguiríamos sobreviver somente comendo frutas e dividindo o que a gente come, ou seja, senso de coletividade. As frutas são ofertadas para isso, para que haja abundância e abundância no nosso coletivo. Cana-de-açúcar ou melado, que representa a prosperidade e a fartura, isso individualmente e coletivamente, pensando na Igbé. O obi, o tão sagrado obi, onde é dito como o primeiro alimento do homem no Aie, é um oráculo do orixá. Também ele é um símbolo de servidão e comunhão. O obi, ele é opositor da vaidade, pois entendemos que, como vivemos em comunidade, não pode existir vaidade nem comparação entre um e o outro. Existe a vivência em harmonia, certo? O obi também trabalha contra os ajoguns, desde do nascimento, do nosso nascimento, da nossa vinda para o Aie, até a nossa morte, ao nosso retorno ao Orum. O orobô, também um dos elementos sagrados nas nossas ritualísticas. E o orobô, ele representa a conexão com a nossa ancestralidade. Antigamente, os iorubanos, eles firmavam pactos, tanto pactos matrimoniais, pessoais e financeiros através de orobô. O inhame que juntamente com o obi é considerado um dos primeiros alimentos do homem aqui no Aie. O inhame ele é considerado um alimento primordial para os caçadores e guerreiros. E também ele simboliza o desenvolvimento da agricultura e da abundância. O inhame é muito associado na ritualística ao orixá Ogum, Oxóssi e Oxóguian. O ataré. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores sobre a pimenta de ataré? Onde a gente coloca na boca, junto com masca, junto com o gin, e borrifa em Exu para que se abra um canal de comunicação? É isso aí. O ataré, ele é um elemento que simboliza a comunicação com os orixás. Isso tanto para Exu como para outros orixás. O ataré também, ele simboliza a felicidade, onde é muito importante na nossa ritualística. Nós não podemos esquecer das favas, pois, segundo Ifá, foram através delas
que foram plantadas, as primeiras árvores aqui no Havaí. Como exemplos, as palmeiras, o dendezeiro e, uma das mais sagradas, o baobá. Já que falamos sobre as favas, vamos falar das sementes. Isso mesmo, usamos as sementes que estão dentro das favas nas ritualísticas. E que os iorubanos falam e acreditam que somente as plantas que possuem sementes conseguem com que nós pudéssemos colher bons frutos, certo? As sementes, elas representam o crescimento, a evolução, tudo que cresce. E também representam riqueza, abundância, felicidade, coletividade, tudo que vem da terra, tudo que nos proporciona algo grande. E os búzios? Os búzios são usados em todas as ritualísticas. Inclusive, nós utilizamos os búzios para o oráculo, o Erim de Logum, né? E ele representa a nossa conexão dos nossos ancestrais com os descendentes. Lembrando que, na época dos nossos ancestrais, em África, os búzios eram considerados o dinheiro, a moeda mesmo de troca. Eles pagavam e recebiam através dos búzios. Em algumas ritualísticas, também ligando aos búzios, nós utilizamos as nossas moedas correntes, o dinheiro em si. E eu quero deixar bem claro que ter dinheiro não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, nós utilizamos essas moedas que são correntes na nossa ritualística porque também é a ligação de nós, que somos descendentes, com os nossos ancestrais. Já que o búzio é a ligação das riquezas dos nossos ancestrais conosco que somos os descendentes deles, o nosso dinheiro, nossa moeda, é a conexão de riqueza entre nós, descendentes, e os nossos ancestrais em África.